Olá, muito boa tarde. Não é que estamos aqui mais uma vez, você que nos recebe toda vez na sua casa, ou você que está chegando agora, esse é o Entre Família aqui na TV Novo Tempo. Temos a honra de ter um cantinho na sua sala, mas principalmente no seu coração. Boa tarde, Carol Félix. Boa tarde, Cris. Boa tarde para você que nos recebe. Gente, eu tô tão feliz, mas é de uma felicidade. Eu vou chamar a dona da minha felicidade aqui. Venha, venha. Vocês vão ver aqui uma sósia. Vocês não estão entendendo a beleza dessa pessoa. Esticou, hein? Essa Esticou. pessoa, ela esticou, ela tem um tamanho que não é. Olha isso Olha aqui. isso aqui. Olha o tamanho disso aqui. Você vai falar, 18 anos. Isabela. Que idade tem? Que idade tem, Carol? A Isabela tá com 13 anos. Quer trazer aqui o microfone? 13 Você anos. aguenta, filha? Não 13 quer. anos. Ela vai brigar comigo, hein? Vai brigar aqui comigo. Isabela tá com 13, faz 14. Voltou pra cá. O povo tava falando que você fugiu de mim. Disse que não, com um sorriso. Não. Fala que não. Não. Isso tem um valor, tem um preço. Você viu que com tranquilidade ela tem boas memórias, né, filha? Boa memória. Ô, Cris, hoje nós vamos falar sobre memória infantil. Memória infantil. Memória infantil. Fala uma memória aí. Uma boa, hein, Uma Cris? boa. Você aprontou demais. Ah, não, coisa de O aprontar. pessoal vai traumatizar, vai dar ideia pra quem tá em Gostei por casa. demais. Tem uma memória um dia que eu sumi. Tava todo mundo procurando, não existia as WhatsApp, nada. E eu entrei no mato e me fui. Fui, peguei um estilingue que chama lá de funda no interior, me sumi. E aí o que acontece? Fui perdendo a noite, só que o caminho para voltar, que eu andei, eu esqueci que tinha que voltar. E aí toda a vila tava me procurando, cheguei com o estilingue todo embarrado. Disse, o que estava acontecendo? Tá aqui o menino! E foi a primeira vez que tava brincando. eu entendi. Que você Só que naquele entendeu, momento né? eu consegui cruzar a linha da raiva para falta. E eu não apanhei. Eu disse, meu Deus, tudo Não isso aconteceu, essa apanhou? comoção. Eu disse, qual é que é a hora que eu vou apanhar? Não apanhei, Que é um desespero. porque eu sempre apanhava. Aí eu disse, cara, que legal, as pessoas me amam. Fiquei feliz. Foi uma boa memória. Boa memória. Eu É. lembro de uma pedra que tinha numa praça, que eu achava sempre que era uma montanha, eu adorava subir e descer naquela pedra. Uma vez a gente caiu, aí não podia contar, né? Eu não sei que negócio era aquele, nunca podia contar pro pai e pra mãe. Não pode contar que machucou, que senão a gente Não. vai parar a brincadeira. Se você volta chorando, todo mundo tem que voltar. Fica aqui chorando aqui do lado dessa pedra aí, hein? Peraí que nós vamos resolver. E vinha, jogava uma água que eu não sei de onde veio. Olha, eu vou falar. Jogava uma água, não sei onde Que vem. negócio! Até hoje eu não tenho nada. Eu não tenho. Eu perguntei ali Agora pra... vou dizer uma coisa pra você, Carol. Quero saber a memória da sua filha aqui de infância. Isabela, ela é muito tímida. Tímida. Não sei se... Quer falar, filho, sua memória? Quer falar, não? Fala, então. Qual é a memória que você tem? A gente morava lá no NASP. Que é o Centro Universitário Adventista de São Paulo, lá em Engenheiro Coelho. Aí eu lembro que eu brincava com mais umas meninas numa piscininha de plástico. É bom. Eu colocava na porta de casa uma piscininha de plástico e tinha também o juju de limão. Geladinho de verdade. limão. Na sua região pode ser Gostava, sacolé, geladinho e tal. Mas tem coisa melhor? Que gostoso. Você tá na piscininha na frente de casa com geladinho? É isso, Que era pra ter memória tudo junto boa. ali. Agora, a minha memória desse momento era que ela amassava tudo, que era barro ali. Barro na volta. Que era barro na volta, que ela amassava tudo, colocava um pano e ficava aquele desespero. Criançada depois com dor de garganta já estava vendo aqui quanto é que estava antibiótico. Memória de mãe é outra coisa. Mas é bom, Cris, essas memórias perduram para a vida toda, fazem a gente conseguir ter uma identificação com a nossa família. E agora tem outros pontos importantes sobre a memória que nós vamos descobrir hoje. Ah, verdade. Gente, tem uma especialista para tratar com você aí a importância. E às vezes nós temos memórias nas crianças fragmentadas, né? E a gente precisa aí fazer o quê? Deixá-las mais claras com a própria vida. Com a própria vida. Porque a gente está perdendo um pouquinho desses valores nessa geração miojo. A gente não senta mais, tipo, na volta de um fogão a lenha, na minha região, por exemplo, para contar os causos. Os causos que o pessoal brincava da vovó, nada mais é do que quebrar, né? Tipo, pegar essa questão fragmentada e validar essa memória na criança. Eu hoje mesmo, eu disse, é verdade, vó? Sei a história dos meus avós, sei a história dos meus pais. E parte da minha história naquele fogão, quebrando essa... Quebrar a fragmentação é até meio redundante, né? Mas se deixar de se fragmentar e, ó, eu acho que é quebrando o verniz. Quebrando o verniz, que eu acho que é isso que ele quis dizer. Bora lá! Eu sempre falo quebrando verniz aqui. Não fala mais, você não fala mais. Tirei, né? Tirei. Vamos pro intervalo, é rapidinho esse intervalo e na volta eu vou te passar um número aqui para você falar a sua memória pra gente. Fechou. Aqui. Tá, se você perder um número, a gente também te ajuda nessa questão da memória. Tranquilo. Vai dar tudo certo. Até mais.
De volta aqui com Entre Família. A gente se assustou todo mundo aqui. A direção, a minha filha, todo mundo trazendo as crianças aqui pra cá, gente. Que é isso, gente? Que é isso? A gente combinou, mas não foi combinado, não chegou. Pronto. O importante é você estar aqui com a gente. O importante é você resgatar as suas boas memórias. E eu tenho uma pergunta pra você, viu? Qual é a melhor memória que você tem da infância aí? Compartilha com a gente. Manda aqui nesse bichinho aqui, né, Cris? É rápido, Fácil, ó. Tem aqui o WhatsApp, mas tem aqui esse bichinho maravilhoso aqui no cantinho. Olha aqui, olha aqui. Pronto, o pessoal aqui. fala aqui de QR Code. Na verdade, é uma junção de pontinho, que é uma tecnologia que coloca o celular e vai levar você para participar. Pronto. O povo inventou isso aí que é fácil. Você pega a sua câmera do seu celular, apontou, pronto. Ele já vai dar a possibilidade de você participar. Agora, se você quiser também guardar o nosso WhatsApp, é muito fácil, né, Carol? Fácil. Você vai, anota o WhatsApp, guardou e participa normalmente. Ou é o bichinho ou é o WhatsApp. Agora, se quiser o WhatsApp, qual é o número? Ó, 0 operadora 12 98315 0249 para você participar aqui com a gente no Entre Família, viu? E se tiver dúvidas em relação a esse tema, nós temos uma psicanalista. Gente, é aquela tarde onde a gente vai colocar para fora justamente o que a gente tem fragmentado, para pegar esse quebra-cabeça e ter um horizonte. É claro que a fórmula para a minha vida é uma questão, para a sua é outra, mas a gente tem uma linha de memórias aí e a informação que eu digo sempre, a questão toda, ela liberta você de algumas questões. Primeiro, para não te culpar, porque até então você não sabia disso. Ai, Cris, eu não fiz isso com a minha filha, eu não estou fazendo... Calma. Olha, o passado já se foi, é o presente, você com essa informação, e a partir dessa informação, você vai usar essa verdade. Então, a gente vai tirar o máximo da nossa especialista, e você de casa, se tiver alguma dúvida, também pergunte. E mande, vai ser aquela tarde no fogão a lenha. Gostoso demais. Tá no fogão a lenha, trocando ideia, vai ser uma benção. Então, ó, a gente aguarda você. Vamos fazer o seguinte, Carol? Bora lá. Vamos para a nossa sala da verdade? Vamos para a lá. sala aqui. E ele está aqui com a gente, ele que tem boas memórias. Ah, então era para isso que era o bastão, não era para chamar ninguém não, viu? Não, Nós é verdade, descobrimos aqui. O meu microfone ficou, tipo assim, Cris, ó, eu acho que na verdade microfone é uma parte italiana. Que italiano, eu também imaginei que era microfone, microfone, porque o de bastão é um contexto original da Itália. Mentira, eu errei, inventei isso aqui, mas ficou bonito. Microfone. Quando você fala alguma coisa, fala com tanta verdade. Com pessoa, verdade. Gente, eu não sabia a etimologia do microfone de mão da origem italiana. Brincadeira, viu, querido? E ele Só que é falei. poliglota, ele estava aqui, não é isso? É verdade, tudo bom na gente. Pastor Gilmar. Olha, esse programa vai ser, eu creio que vai ser muito legal para a gente. Eu tenho muitas memórias maravilhosas da infância. Dá para compartilhar? Porque tem umas outras que não, pode tem umas que não dá. Colocar... Tem umas que não dá. Mas vou compartilhar uma que dá. Meus pais sempre foram muito presentes, apesar de muito trabalho, né? A gente tinha uma vida muito simples, mas meu pai tirava muitos domingos de manhã. Eu lembro a gente acordando 5 horas da manhã no domingo, pegando bicicletinha e ele levando a gente para pescar. A gente andava longe de bicicleta e sentava na beira de um ribeirãozinho, levava um lanchinho para pescar. Cara, um negócio assim, parece que eu estou vendo. Seu José, o senhor é demais, 10. demais. É isso. Olha, maravilhoso. E agora você faz o mesmo com seus filhos, não sei se para pescar, mas para outras experiências, Sim, com trilhas. certeza. Presente de aniversário do Giancarlo de 10 anos foi nós dormimos juntos no Pico da Bandeira. Tá vendo? E isso já amanhã faz 23 anos. Amanhã ele completa 23 anos. Então, que coisa, hein, pastor? Mochilão pelo memórias. Chile. E outra, isso que nós estamos falando aqui é conversa dos bastidores. Nós conversamos muito sobre essa questão toda do tempo de qualidade, de criar memórias. Eu creio que é um assunto hoje, se a gente fosse falar de finanças, esse aqui seria o maior investimento que nós estamos fazendo hoje, é falar sobre esse assunto aqui. Porque depois, quando você tem a idade do meu pai, do seu pai, pastor, é o que eles falam, são dessas memórias que ficam, às vezes não falam dos cargos, não falam justamente do que foi construído. Para não se arrepender, fale agora, comente agora e a partir desse momento valorize. E eu quero apresentar aqui a nossa especialista que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse tema. É a Priscila Irano. Ela é psicóloga, psicanalista, tem muita experiência aí, inclusive em atendimento de crianças, adolescentes, adultos. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada por estar aqui. Boa tarde. Obrigada, Carol. Boa tarde. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Cris. Fico muito feliz em estar aqui novamente. Bora falar sobre memórias. Qual a importância, Priscila, das memórias na infância, né, para a formação adulta? Acredito que a gente vai falar isso no decorrer do programa, mas para contextualizar. A memória, ela é muito importante para a nossa formação de identidade.
né? Então a gente consegue ver os nossos antepassados, as histórias que nós vivemos, as histórias que os nossos pais viveram, né? E aí a gente vai se construindo, vai construindo a nossa identidade no decorrer da nossa infância, da nossa adolescência, né? Até mesmo na fase adulta, né? Então ela é bastante importante pelas lembranças também, né? Então quando a gente fala de construir memórias, construir lembranças, né, da infância, é claro que existe um período na infância que é aquele famoso branco, né, que a gente vai até comentar um pouquinho mais hoje aqui no programa. Mas tudo ele é gravado, né, e fica dentro do nosso cérebro, né? E tudo isso vai fazendo parte da nossa constituição como pessoa. Faz toda a diferença, então, ter essas memórias, recordar essas memórias. E nós convidamos uma jornalista para recordar as memórias, é a Gabriela Frontina, ela já está conectada aí com a gente. Boa tarde, Gabi, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Carol, Cris também, todo mundo aí no estúdio, é bom estar aqui com vocês. Gabi, conta um pouco pra gente da sua infância aí. Tô sabendo que você era sapeca, moleca, causava, fazia, acontecia. Conta um pouco pra gente. É verdade, Carol. Eu sou irmã caçula, tenho 2 irmãos mais velhos que são homens, então eu fui muito moleca na infância, né? Aquela coisa de andar de skate na rua, de jogar bola descalça com os meninos, eu brincava muito na rua. Na época que a gente era criança era um pouco mais tranquilo do que hoje, né? A gente conseguia fazer isso, era menos perigoso, inclusive. Eu morava num bairro com uma rua meio que sem saída, então a gente conseguia brincar na rua. Então aí meus irmãos comigo quando éramos pequenos. E a gente aprontava muito, assim, mas eu era até mais quietinha, mais tranquilinha do que eles. Eles eram bem arteiros mesmo, mas eu tive essa infância feliz de brincar bastante na rua. Tinha muitos primos também, então a gente teve bastante convivência com esses primos, eles até aparecem aí na foto, minha prima Maria Fernanda, meu primo Vitor. Esses são os meus primos por parte da minha mãe, né? São 4 ali também. Então, a gente teve essa infância gostosa de brincar na rua com os irmãos e dormir na casa dos primos e fazer barraca, né? Não sei se você fazia muita barraca, cabaninha aí com lençol, cobertor, edredom, o que tinha na casa. Festa, era muito feliz. E são realmente essas memórias que a gente guarda com muito carinho, né? Essa última foto é uma foto minha de quando eu fazia ginástica olímpica. Eu pratiquei bastante tempo de ginástica, dos 7 aos 17. E é um período bem gostoso que eu tenho na minha memória, assim, de quando fazia esse esporte, desenvolvia esse esporte aí, bem gostoso de fazer também. Oi, Se Gabi. brinquei de cabaninha, é muito, né, Cris? Não, bom demais, Bom cabaninha demais. e tal. Só não fiz essa questão de ginástica olímpica. O restante. Eu quase que fiz, o pessoal avaliou. Não, nada, brincadeira. Ô, Gabi, quase que eu vi a Rebeca ali, né? Sua Verdade. filha, a Patrícia estava comentando a aparência que vocês têm aí, a semelhança, né? Que legal poder rever e contar. Isso que eu queria perguntar para você. 2 contextos, porque essas memórias servem como cartas de amor, que eu digo sempre, quando eu falo de boas memórias. Agora que eu estou longe, eu estou a 1.600 quilômetros da minha família. E quase todo Natal a gente fala das mesmas memórias, mas elas parecem que se renovam, né? Parece a palavra de Deus mesmo. E eu tenho agora 2 momentos. Eu tenho os momentos que eu falo com os meus primos, quando eu vejo eles homens, agora com filhos e tal, que eu pego essas cartas de amor e a gente abre junto. Cris, você lembra isso? Quase sempre as minhas coisas são para me envergonhar. Tem gente que dá uma risada porque eu aprontava demais e agora você está um pouco mais sério, entre aspas. Mas eu queria falar com você, se você tem aberto essas cartas com os primos e agora com a filha. E é muito bacana você fazer um contraponto de gerações. Filha, você sabia que com a mamãe não tinha celular? Como que não tinha? Então, essas cartas de amor têm um outro significado. A gente abre memórias que para a gente são de casa, obviamente são nossas, né? Mas quando abre com a filha, parece que ganha uma nova marca naquela memória. É gostoso, né, Gabi? É muito gostoso, Cris. Eu gosto de fazer várias brincadeiras que eu fiz na infância com a Rebeca, minha filha, que hoje tem 4 anos, né? Então, a gente mora aqui no interior, em Jacareí, num bairro um pouco mais tranquilo também, então tem a possibilidade de brincar na rua também, então eu levo ela de bicicleta na rua quase todo dia para dar altinha ali, brincar na natureza, subir em árvore. A gente faz muita cabaninha lá em casa também, é lençol para todo lado, ela gosta bastante. E a gente hoje, como você falou dos primos, né? A gente compartilha essas memórias com os primos e com os filhos dos primos. Então eu faço questão da Rebeca brincar com os meus sobrinhos, digamos assim, né? Porque são filhos dos meus primos.
E a gente tenta, olha, eu vou te levar numa pracinha onde eu brincava quando eu era criança, Rebeca, para você brincar também. E a gente leva e brinca ali junto com os filhos dos primos. E realmente são cartas de amor, porque é isso que fica, né? Como até o pastor falou ali, os pais muito ocupados, tudo mais, mas o pai sempre tirava para domingo de manhã estar com os filhos. Então, é isso que fica na nossa memória, essa marca que fica registrada ali e a gente sempre lembra com muito carinho. Eu procuro fazer isso com a Rebeca, às vezes não é sempre que dá, mas a gente, de final de semana, tira um tempinho maior para ter essa qualidade, né? Esse tempo de qualidade com os filhos. Brinca bastante em parquinho, né? Que vai em balanço, em escorregador. Ela vive esfolada assim como eu vivo. Se não é no joelho, é no cotovelo, é no rosto. Toda esfoladinha, porque ela vive, ela brinca muito. E isso é muito gostoso. Gabi, brigadão, nosso tempo aqui é curto, né? A gente está com saudade de você aqui no estúdio. E vamos fazer o seguinte, uma hora, vamos pegar os filhos todos aí, vamos juntar quando passar essa pandemia, agora a gente está vacinando todo mundo, para a gente criar boas lembranças, pegar umas barracas, achar um lugar para acampar e para a gente ir lá, né, acalmar o choro, aquele arranhão, que futuramente também vai se tornar uma carta de amor para esses baixinhos que futuramente a gente vai ter que abrir as cartas com os netos, se Deus quiser, e tudo funcionar. Gabi, um abraço para você. É verdade. Um abraço. Legal. Obrigada, Cris. Até mais, gente. Nós que agradecemos. Tchau, tchau. E a gente tem cartas com a Gabi aqui no nosso programa, que sempre atende o nosso chamado. Já veio com tantas vezes, inclusive com a Rebeca, que já participou aqui também, né, Carol? Uma linda, uma querida demais. E eu gostei da ideia, né, da história da Gabi passar essa questão de passar a memória e validar essa memória, vivenciando, revivendo essas memórias com o filho, né? A gente consegue reviver, resgatar as memórias quando a gente traz os filhos para aquele ambiente onde nós nascemos, aquele parquinho onde você brincou. Quando você leva os filhos para esse ambiente, é uma forma de você resgatar essas memórias, reviver? Com certeza, você vai evocando essas memórias que você viveu lá no passado. Isso faz com que você crie novas conexões, né? Inclusive cerebrais, né? E aí aquele momento se torna um momento prazeroso, satisfatório, feliz. E você ensina isso, né, também para os filhos. E isso faz com que essa memória ela fica de curto prazo, que é algo de 20 a 30 segundos, que a gente acaba lembrando de questões de pouco tempo, para a questão de uma memória de longo prazo, né? Que é isso que, inclusive, o Cris comentou, ela também comentou, de lembrar, né, de momentos em eventos, momentos com a família, né? E isso faz com que a gente, sempre lembrando, evocando essas memórias passadas, se tornem presentes e faz com que a gente não esqueça. Eu queria só trabalhar um pouquinho com você essa questão da criação, pode ser depois do intervalo, avisou a diretora aqui. A diretora já avisou. Então nós vamos para o intervalo e a gente volta daí, eu quero trabalhar algumas questões sobre a questão da identidade. Você falou sobre essa construção da identidade. Então a gente vai para o intervalo rapidinho, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta nesse assunto maravilhoso, né? Eu já comecei a pensar nas minhas memórias, a questão toda da minha família, já bateu até uma saudade, um abraço para toda a minha família. Agora uma questão que você não pode deixar aí, ó, na sua memória, não pode falhar, é que é o mês de aniversário da gravadora. Cris, é verdade. E aquela promoção continua? É verdade. Nós temos produtos com até 50% de desconto. A gravadora está de aniversário, quem recebe o presente é você. E aqui na TV, a gente vai estar lançando vários cupons. Cris, você tem como dizer o cupom especial para me ganhar até 50% de desconto? Olha, pega essa, hein? Pega essa agora. Tem a ver com o nosso programa. Posso falar? Ó, o cupom é família. Cris, o que eu faço com esse cupom para ganhar até 50% de desconto? Liga para a gravadora. Tem o 0300, que você tem preço de ligação local, que é 0300 789 1111. 0300 789 1111. Liga. Eu quero comprar um DVD do Arautos do Rei, quero comprar camiseta. Tem camiseta nova agora da Novo Tempo, lindona mesmo. Tem aquele avental do Vida e Saúde. Tem aquela agenda aqui, né, do Lugar de Paz, agenda de oração. E vários produtos no nosso cast de cantores. Aí tem canecas. Olha, vale a pena. Você quer dar uma espiadinha nos produtos? novotempo.com/loja. novotempo.com/loja. Ou liga 0300 789 1111, está passando aqui para você o número, ligou, falou, olha, acabei de falar agora aqui, estava vendo Entre Família e eu tenho um cupom de desconto. Ela pergunta qual? Família. E aí você vai desfrutar desse presente da gravadora que está de aniversário, mas quem ganha o presente é você. Você pode, inclusive, pedir para a gravadora te ligar. Cris, eu estou agora, olha, agora essa tarde eu estou aqui faxinando e tal. Não tem como a gravadora me ligar? Existe alguma gravadora no Brasil que liga para você?
O nome dela é a gravadora Novo Tempo. Você manda um Me Liga para o 12 98 100 4302. DDD 12 98 100 4302. Coloca assim, ó, me liga na segunda pela manhã. O pessoal vai se organizar para ligar para você. Existe o Me Liga. Me liga. 12 98 100 4302. Manda para a gravadora e já fica com o teu cupom, que o nosso cupom aqui é o Família. Nesse mês de aniversário, produtos com até 50% de desconto. Gravadora Novo Tempo, as canções que tocam seu coração, produtos especiais da sua Novo Tempo. Gostou? Então pega esse cupom, enquanto você vai ver agora uma dinâmica especial. Carolzinha, a gente está falando de memória e tem tudo a ver. Tudo a ver, é isso mesmo, boas memórias, né? E a música, olha, a música ela evoca a memória, você ouve aquela música do passado, pronto. A memória já está chegando, ela passa de ser uma memória implícita para uma memória explícita. E é justamente sobre isso que nós vamos falar agora. Carol, não estou entendendo, está confuso, memória implícita, explícita, pronto. Está aqui a doutora Priscila para ajudar a gente a entender. Pri, ajuda a gente a entender, temos aqui um quadro e nós vamos entender como a gente faz para levantar essas memórias, né? Trazer do subconsciente para o consciente. Explica o que é essa memória implícita e explícita. Perfeito, Carol. A memória implícita, ela está no inconsciente. Vou dar até um exemplo para vocês do que é uma memória implícita, né? Por exemplo, andar de bicicleta é uma memória implícita, que ela tá, na verdade, é mais uma repetição, procedimentos, né? E a memória explícita, ela está no consciente. Então, a gente recorda nomes, eventos, objetos, né? Então, essa é a diferença entre as duas. É aquela ideia de que você nunca esquece de andar de bicicleta. Imagina, você andou de bicicleta um dia na vida, nunca esquece. Tá aí com 30 anos, sobe na bicicleta, cai, pronto. Aí você lembrou que você não era tão boa assim, né, andar de bicicleta. Mas hoje, aqui com esse quadro que a produção fez aqui com todo carinho para você, um quebra-cabeça, justamente um quebra-cabeça que ele está meio confuso aqui, como as memórias implícitas, né? E nós vamos clarear essas memórias, né? Ou seja, quando a psicologia fala, né, colocar para cima, justamente porque tudo que está no subconsciente é como se estivesse submerso, né? Então, bora lá, vamos entender como é que a gente consegue trazer estas memórias para o consciente. E a primeira dica é pedir para a criança desenhar. Fazer um desenho faz toda a diferença, é isso mesmo, Pri? Isso mesmo, Carol. Na verdade, quando a criança ela vive algum momento, a gente pode pedir para ela. Por exemplo, foi para umas férias, foi para a praia. Vamos fazer um desenho. Como foram esses momentos para você? Vamos desenhar. E aí a criança ela vai fazer do jeitinho dela. Vai recordar aquele momento, aquela vivência do jeitinho dela e vai marcar. E qual é a importância dela ter essas memórias explícitas? Por que ter essas memórias explícitas? Essas memórias explícitas, elas ajudam a criança a definir quem ela é naquele contexto familiar, quem ela é por si só, o que ela está aprendendo, as coisas que ela está vivendo, inclusive relacionadas às emoções também. Ou seja, para reforçar qual o papel dela e o lugar dela no núcleo familiar. Você vê a importância desta criança, viu? Olha lá, segunda dica para que você consiga reforçar essas memórias no seu filho é aprenda a fazer uma pergunta. E não é qualquer tipo de pergunta, não. Tem perguntas específicas. Dá uma dica pra gente aí. Exatamente, né? Isso é uma coisa que eu vivo todo dia quando eu vou buscar o meu filho na escola, sabe? Eu pergunto para ele, fala para mim como foi o seu dia, o que você aprendeu nesse dia, para que a criança ele possa começar a dizer, eu aprendi hoje sobre matemática, hoje eu fiz isso no parquinho, né? Então, enfim, vai começando a recordar, ele lembra, né? E isso vai fixando novamente essa memória, essa recordação. Uma dica importante também, né, quando você faz essa pergunta aí para saber o dia, quem sabe algo específico, como, olha, qual foi a melhor parte do dia, né? Também, quando a gente especifica, eles conseguem puxar de forma mais real, ou aquilo que foi ruim no dia. Você acha que dessa forma ele consegue puxar de forma concreta essas memórias? Consegue, exatamente. Auxilia. Auxilia bastante, exatamente porque a emoção, ela faz com que as memórias elas ficam gravadas, né? Seja emoção, seja raiva, seja tristeza, alegria, o medo, né? Então isso faz com que a criança ela grave. E aí fazendo perguntas desse jeito, como você disse, a criança ela consegue gravar, ela consegue lembrar. Opa, como é que foi mesmo? E aí memórias positivas ou negativas. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre as memórias negativas, né? Que são aquelas que mais fixam
no consciente, por incrível que pareça, né? E agora vamos lá, para mais uma dica importante para você ajudar seus filhos a subir essas memórias aí. Olha lá, mostre fotos e vídeo. Ah, isso aí a galera já está ensinado, né? Que gostoso que é. Esse é um momento muito gostoso, né? Mostrar fotos de quando era bebê, fotos, né, de quando foi o primeiro passinho, vídeos aprendendo a andar de bicicleta, né? Tudo isso é mostrando para a criança vendo tudo que ela viveu, né? E desse contexto, nesse carinho, nessa dedicação da família com ela, né? Isso faz toda a diferença para a criança. Até porque a criança, né, de 0 até 3 anos, existem uns certos fragmentos, né, só de memória, né? Então, aquele famoso branco ou amnésia, né? É uma certa incapacidade, né, cerebral mesmo, para recordar conscientemente tudo que foi vivido, mas tudo está marcado. Tá gravado, não quer dizer que não existe, não. Ah, não, ele esquece. Ah, menino, ele esquece, aí ele vai esquecer. Não, tá lá no subconsciente. Se não for trabalhado, às vezes você passa uma vida toda, tá lá com 30, 40, 50 anos, lidando com uma memória negativa lá da infância. Então, quem sabe, recordando essas memórias positivas ou não, você consiga trabalhar isso muito antes, né? Vamos então aqui para a nossa última peça do quebra-cabeça. Estão montando aqui o quebra-cabeça das memórias. Construa um livro de memória, uma caixa com memórias, enfim, são opções importantes aí. Isso, por exemplo, você vai fazer um passeio, comprou o ticket do trem. De repente, guarda aquele ticket, sabe? Isso já vai fazer com que você vá lá e memorize, relembre aquele momento que você viveu com a criança, né? E isso também é algo importante, essa lembrança, né? Que foi vivida. Às vezes, um pedaço de papel de bombom, sabe? Já faz toda a diferença. Com certeza, aqueles palitos de sorvete que vinha com um nomezinho, uma dica, uma conversa. Ah, muito gostoso. Eu lembro de todos eles. A minha filha, inclusive, o filho do Davi, estudam juntos, né? O filho do Cris, o filho do Davi. Já estou puxando a criança aqui. E na escola, eles têm uma aula que fala sobre inteligência emocional e lá eles formaram uma caixa que durante o ano todo vão colocando coisinhas lá dentro dessa caixa para no final do ano todo mundo falar, eu vivi isso, vivi aquilo. Eu achei muito legal colocar isso em prática, por exemplo, no dia a dia, dentro de casa. Excelente. E dá para fazer exatamente isso, fazer dentro de casa. Porque são tantos materiais que a criança vai construindo durante o ano todo, que de repente a gente guarda, tem tanta coisa para colocar dentro do armário, de repente separar aquelas que tem aquela memória mais afetiva, que tem aquela coisa mais emocional e guardar. Nada de acumular, mas uma coisinha ou outra. É bom guardar. É bom guardar. É isso. E agora a gente volta para a conversa, produção, como é? Bora sentar então ali, Priscila? Eu vou pegar aqui meu tablet, que eu deixei aqui escondidinho para pegar minha cola. E você aí de casa, já está mandando sua memória para a gente ou não? Será, Cris? Olha, o povo de casa agora, se pegou a memória do celular, guardou aí o WhatsApp, vai estar mandando, você está em casa. É um assunto gostoso de falar, mas você vê a importância. Tem gente que fala, gente, é tão mimimi falar de memória, calma, depende do corre-corre que você está, pode ser agora que você parou um pouquinho, viu a importância, também tem muita coisa para trabalhar, mas calma, vamos relaxar e você vai participar. Sua participação na tela agora, para a gente ver aí, a Carol, vou te dizer, Carol, ela é de casa, ela já pode dizer que é uma correspondente nossa aqui de São Paulo, e ela está abrindo o coração, né, pastor? Tenho muitas memórias boas da infância e da adolescência. Minhas grandes memórias estão na época do colégio. Hoje estou casada, tenho minha filha e sempre que sonho algo, sonho na casa que morei na infância, na igreja que frequentei, no colégio, como se ainda estivesse lá. Nunca sonho com lugares atuais ou vividos mais na juventude. Por quê, Priscila? Carol falando dos sonhos. Legal, exatamente. Carol. Na verdade, o que eu gostaria de dizer para você é que essa casa, nossa, como ela marcou para você, né? Seja em emoções boas ou negativas. Acredito que devem ter sido boas, porque você sempre recorda dessa casa. Deve ser por isso que você tem isso como recordação. Na verdade, no cérebro, no pensamento da gente, quando a gente inclusive dorme, sonha, não existe muito o que é passado, o que é presente, o que é futuro, né? Fica tudo um pouco misturado. Então, a gente fala que é atemporal.
real, né? Então, no sonho, por exemplo, quando a gente coloca e traz essa recordação, provavelmente seja algo que tenha realmente marcado bastante para você. E voltar nessa casa, nessa igreja, nesse contexto, é algo que te traz muita felicidade. Imagino que seja por conta disso. Priscila, eu vou te fazer uma pergunta já nesse quesito. Sim. Talvez a gente esteja falando agora com pessoas que estão com uma boa família nesse momento, mas o passado não é tão interessante, tipo, tem até alguns quesitos que ela gostaria de fazer com o filho, mas ou o lugar, ou o estilo de passeio, que não tem uma boa memória. Mas isso não quer dizer que eu não possa me perdoar, o passado, deixar o passado no passado como um retrovisor, não como direção. Como é que a gente lida com aquela memória que ainda está no presente e não está tão resolvida, para a gente poder aplicar, ou até mesmo não se frustrar em fazer algo com a família que não tem a ver com a minha relação do passado, né? Eu só queria acrescentar aqui, né, nesse raciocínio porque esse encontro com a memória negativa, porque toda memória é um encontro. Positivo ou negativo, eu tenho um encontro. Esse reencontro com uma memória negativa, porque ela formou minha identidade. Aí eu vou buscar o que eu tinha, formou minha identidade. Para eu ter esse reencontro e ter um ressignificado de vida, né? Como que eu faço esse reencontro? Só que estou acrescentando aqui, Cris, dentro do seu raciocínio. Porque não é muito simples o reencontro, né? Pois é. Não é muito simples esse reencontro. Exige, na verdade, coragem. A coragem, ela sempre está também misturada junto com o medo. A coragem, ela sempre vem junto, né? Então, assim, a gente precisa olhar de frente para aquela história negativa, para aquela memória negativa, né? E encarar mesmo, sabe? E encarando isso, a gente pode mudar a forma, hoje, como se comporta, como sente e como pensa, para não repetir com outras pessoas aquilo que você viveu lá atrás. Isso você pode utilizar, inclusive, de psicoterapia, para você fazer essa ressignificação, né, de tudo isso que você viveu, que a pessoa tenha vivido na história dela, de memórias negativas. Interessante. Desculpa, você. É um tema, né? A gente fica. Falou em psicologia e o pastor, nós estamos aqui, ó. Para o ímpar. Primeiro, lembrando de uma memória positiva da infância, primeiro as meninas, por favor. Como gentileza. É isso. Como gentileza, por favor. Seu pai é um gentleman, ensinou muito bem. Olha, quando a gente fala dessa questão da memória, é tão curioso, né, falar sobre esse assunto, porque depois de alguns anos de terapia, eu vou para quase uma década de terapia, eu entendo que até para você resgatar essa memória da infância, mesmo em terapia, você precisa permitir. Uma vez eu ouvi da minha terapeuta, é porque agora você está permitindo, né? Você deu permissão para o seu cérebro, ok, agora você pode entrar lá. Mas quando é que eu permito? Quando é que eu... Porque você estava falando, né? Parece que é algo tão simples, não é? A pessoa passa lá 5 anos de terapia, mas eu não consigo lembrar nada, não consigo resgatar nada. E ela, na verdade, lá no fundo, ela está falando, não é que eu não consigo, eu não quero mexer com isso aqui. E é verdade. Como é que a gente faz para jogar, né, para o consciente, mesmo em terapia, para você acessar essas memórias e trabalhar tudo isso? Eu sei que cada um tem um tempo, né? É verdade. Primeiro porque quando a pessoa decide ir para uma terapia, então já existe uma certa abertura para que esses acessos aconteçam, né? E o psicólogo, ele vai fazer todas as interpretações, as intervenções terapêuticas, né? Inclusive mostrando para o paciente, existe uma resistência, por isso que não está chegando até o conteúdo, né? Ou está negando que aquela memória existe, ou que alguma coisa aconteceu. Então, primeiro, é uma quebra mesmo, né, de resistências para poder atingir o conteúdo e, de fato, acontecer a mudança. A gente fala, inclusive, que a psicoterapia, ela é além daquele momento de sessão. Você vai para casa e vai pensando com tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi elaborado, interpretado. E falando em memória, inclusive, a gente tem a memória, né, para ela acontecer, ela ficar dentro de nós a longo prazo, ela precisa ser de uma repetição, de uma elaboração e, assim, uma consolidação, né, para ela poder permanecer e ficar. Então, precisa de uma... As né? 3 palavras, uma repetição, elaboração e consolidação. E aí o cérebro faz novas ligações
né? Novas conexões. E aí, vou dar o exemplo do gato, que eu estava comentando. Uma pessoa, vamos imaginar uma pessoa que conheça a palavra gato. Um gato, quando pensa em gato, é um gato branco, né? Então, de repente, se deparou com uma nova informação, conhecendo um gato pardo. Nossa, adquiriu uma informação nova, né? Então, evocou aquela lembrança, né, de um gato, e aí essa pessoa ficou tão interessada no gato que foi buscar novas informações. Foi saber o que o gato come, quais são as características do gato, a pele do gato, enfim. Isso formou o quê? Novas conexões dentro do cérebro. E aí agora, quando pensa em gato, já tem várias informações referentes ao gato. Por isso são conexões. Que legal, né? Muito interessante. Um processo que você passou, que é o negativo, né? Por exemplo, que você tem que ressignificar. ressignificar. Esse é o ciclo da ressignificação. E a forma que você passou, como ela está nessa fase esponjinha de criança, por isso que tem aquela questão pedagógica, inclusive para validar essa memória. E aí vem a conexão com o pai do que ela está vendo. Porque ela é tão rasa como vida, que talvez ela tenha uma análise tão rasa daquilo ali, precisa do pai para dar justamente essas ramificações da memória. E depois de adulto, né? Pense você ter que buscar uma memória negativa, olhar um fato, olhar uma pessoa, posso aplicar também, né? Sim. Olhar uma pessoa numa situação de uma forma diferente. Aí eu coloco outra coisa, mas a gente vai para uma participação. Eu coloco outra coisa. Você teve um encontro comigo de quem eu era. Depois de alguns anos, eu queria que você me encontrasse como eu sou hoje. Para que a gente possa construir algo para nós construirmos outra persona, né? Diante. A psicana é boa, eu entendi. Boa. Não, mas aí eu digo, aí porque você diz algumas coisas sobre o perdão, sobre a pessoa mudar. Exatamente. Aquela pessoa que casou com outra pessoa e se transformou, na verdade, a outra pessoa deixou ela ser quem ela é. Tem tudo isso. Mas vamos fazer assim, porque isso aqui é papo. Boa. Esquentou. Você de casa está aí, hein? Vamos participar, que você tá aí. Esquentou na sua casa também? Na tela, vamos lá. Eu estou falando de esquentar, tinha que ter um chá aqui pra gente. Vamos verdade. O Eduardo está aqui. E aí, Dudu? Conta pra gente. Abre o teu coração, porque eu já estou querendo falar um monte de coisa aqui. A minha mãe, de 84 anos, quer citar a memória de infância dela. É isso? Uhum. Ela se chama Maria Doralina Antunes. Tá usando o filho para citar a memória, que legal. Eu ia, na infância, na neve, em Santa Catarina, buscar as vacas para tirar leite. Usavam tamanco de couro de madeira, não existia touca nem pantufa como hoje. Iam com a neve caindo na cabeça. Devia viver naquela região serrana, serrana de Santa Catarina, Urubici, aquela região de Urubici. Vai um abraço para vocês aí daquela região. E olha que legal. Pegou um tamanco, né? Não tinha nada para colocar na cabeça. Ia tirar aquele leitinho e tal, da vaca quentinho, porque tinha um horário cedo de manhã, né? E essa lembrança ficou forte, né? Da questão extrema da temperatura, o condicionamento e as limitações da época. Como isso, né? Uau. E eu queria fazer uma pergunta. A nossa amiga aqui, de 84 anos, ela lembra isso porque ela, com certeza, passou por essas 3 fases que você falou, até chegar à validação. Agora, o que acontece? Eu notei, por isso que agora eu vou ter que voltar a fazer, eu vou ter que ir para a terapia. Por quê? Porque no meu consciente está tudo tranquilo. Tipo, eu tenho uma consciência, eu me alimento do caos, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente coloca o condicionamento para as pessoas, mas você faz as mesmas coisas, porque você tem um comportamento. E no subconsciente que as coisas não estão resolvidas. E eu fico perguntando, tem coisas que eu não lembro, mas o meu subconsciente registra. Tem pessoas, por exemplo, que sofrem traumas sexuais, por exemplo. Contei para vocês de uma menina que, quando foi ter a noite de núpcias com o esposo, sentiu o cheiro ali do sêmen, lembrou de algo que tinha sido lá no passado assediada e tal, e isso tinha sido bloqueado, né? Falando de memórias, existem memórias que eu não tenho acesso hoje no meu consciente e de alguma forma eu posso resgatá-las, doutora? Ou isso alguém pode ajudar e eu me lembrar, por exemplo, tem anos da minha vida que apagou, mas de repente vem um tio e evoca aquilo e aquilo se torna real e eu não tinha acesso, mas estava lá. Então eu tenho coisas que não estão no meu consciente e estão registradas, né? Registradas, estão como se fosse numa gavetinha, escondida lá, não querendo ser acessado, como por exemplo nesse exemplo que você citou. Mas de repente um cheiro, um passarinho, enfim, algumas questões, alguns eventos pequenos às vezes, né? Porque a gente também, a nossa memória, a primeira memória, ela também é sensorial, milésimos de segundos. Né? Então, questões assim sensoriais
podem nos trazer memórias lá do passado. Agora, desculpa você, agora vai você. Não, senão eu vou ficar aqui tamanho. O que faz com que uma pessoa tenha essa memória da infância tão viva, né? Porque tem pessoas que são assim, minha irmã, ela lembra de, assim, memórias de 3 anos de idade. Não, filha, você viveu isso com 3 anos. Eu falo, não. É verdade, mãe, que ela tá falando isso é verdade. E eu não lembro coisas com 5 anos, né? O que faz com que umas pessoas tenham mais memórias da infância e outras não, sendo que ambas viveram as mesmas situações? Provavelmente a idade. Por quê? Eu vou explicar. A memória, ela é formada antes do nascimento, já está formando. Então, o bebê nasce, ele já tem algumas capacidades de reconhecer a mãe, de reconhecer o pai, né? Então, assim, aos 6 meses, ele já tem uma capacidade rudimentar da memória, né? Mas ele tem. Então, por exemplo, em 6 meses, ele consegue recordar, memorizar coisas de 24 horas, né? Então, isso vai mudando conforme ele vai crescendo. E assim também o cérebro vai se desenvolvendo. E existe o desenvolvimento, tanto a questão biológica, quanto as relações sociais também são muito importantes para o desenvolvimento da memória. Então, mais ou menos por volta dos 3 anos de idade, é quando a verbalização também vem, então toda a questão linguística chega, né? É uma coisa maturacional que a gente está dizendo, né? Então, por isso, a partir disso, é que a maioria das pessoas começam a lembrar as coisas da infância. Então, antes disso, ainda está codificado, está lá dentro, né? O bebê codifica, né? Só que é algo não linguístico, então muitas vezes não acessível, não acessável quando nós somos adultos. Mas está lá. E alguns vão ter mais do que outros, porque aí vai... Aí são eventos que foram muito significativos. Ou capacidade da memória, a memória do presente e a memória do passado, porque alguns vão ter mais memória de captação de presente do que foi, né? Acho que vai diferenciar cada um aí. Memória recente. Memória recente e esqueci o nome da outra. Do passado eu não sei. Não lembro. Esqueci Vamos buscar aqui no intervalo, daqui a pouco a gente passa para você. Isso. Inclusive, você está participando aí, mandando suas mensagens, daqui a pouquinho nós vamos ler aqui sua mensagem, viu? E ainda hoje tem um VT tão especial sobre memória. Você não pode perder. Bora lá, vamos acompanhar juntos aqui. Bora pro intervalo, é rápido e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta. Só para você saber, eu adoro falar dos bastidores. A gente está falando desse tema demais. Teses aqui de mestrado, de doutorado estão sendo criadas nesse programa. A gente vai montar um artigo desse programa. Mas é legal que se esse papo está aqui, porque nós estamos juntos, esse papo está aí também. Mas para colocar, Carol, um temperinho aqui nessa memória aqui que nós vamos guardar desse programa, a Suzane preparou um VT lindo que você prometeu. Eu não vi. Você já viu? Muito especial. Não, nós vamos ver juntos. É que você achou que ia ter essa memória sem você, meu filho? Não, essa memória é juntos aqui. Vamos entender um pouco mais do funcionamento dessa memória, da criação dessas memórias e os benefícios para a construção da identidade das crianças. Vamos assistir juntos. Eu sou uma pessoa naturalmente que gosta de me expressar por arte, digamos assim, né? Gosta de me expressar por alguma... É o meu jeito de demonstrar amor e tal. E eu acho que eu peguei isso dos meus pais, né? Meus pais, os dois, né, são artistas, a minha família inteira vem disso e tal. Então, assim, a minha mãe, quando eu era pequena, ela fazia jantar na mesa, assim, com entrada, com prato principal, pra gente aprender como se portar numa mesa, sabe? Meu pai fazia culto sábado de manhã, que eu lembro que tinha o rei Assuero e a rainha Esther, minha irmã era a rainha Esther, eu era o Mardoqueu, e a gente colocava as cobertas assim como se fossem as capas e tinha coroa e tal. Então eu sempre tive muito isso comigo. E quando vieram os filhos, por que não, né? Simplesmente continuar. Ainda mais que eu tive esse exemplo em casa, né? A minha esposa é filha de pastor, tá? Então sempre muito investir nas coisas da igreja, aventureiros, bravadores e tal. Então a gente meio que uniu tudo isso e se tornou o que a gente é para nossos filhos. Então, assim, a gente tenta deixar esses momentos marcados na memória deles como crianças, entendeu? São vários momentos e daí o que dá pra gente fazer para poder deixar esses momentos especiais, a gente faz. E entre tantos momentos especiais, aqui está um deles. Todos os sábados, Tuil e a esposa Kelly tiram fotos das crianças arrumadinhas, prontas para irem à igreja. A tradição ficou tão marcante que Gustavo e Júlia já ficam ansiosos esperando ali no lugarzinho da foto. E tem também os aniversários, que são cheios de surpresas.
Conta aí pra gente, Tuil. Então aqui em casa, aniversário é uma data assim muito especial. E as crianças esperam muito assim já, e não naquele sentido assim, você vai ganhar um presente, não. É que é o dia inteiro especial, então a gente sempre fez festa de aniversário, chama muita gente, chamou os amigos, a família vem, né, nossa família é muito unida e tal, a minha sogra e meu sogro moram aqui na frente da nossa casa, então eles sempre estão envolvidos. Então festa de aniversário aqui em casa sempre é uma coisa muito especial. Atrelado a essa tradição, no sentido especial, no sentido de assim, é muito bem comemorado, celebrado, entendeu? A gente faz culto, tem tipo 5 dias para o aniversário, 3 dias para o aniversário, 2 dias para o aniversário e tal, dá presente e tem escola sabatina e tal. Então sempre é uma coisa assim muito celebrada. Outra coisa que é atrelado a isso é que em todas as datas especiais aqui em casa, a gente faz café na cama. É outra tradição. Todas, seja dia dos pais, dia das mães, dia da criança. Se, por exemplo, ele tem aula de piano, ele fez uma audição, aí no dia da audição a gente faz café na cama, porque é um dia especial, porque daí ele vai ter a audição dele e tal. E os aniversários, obviamente. Então é bonitinho que no aniversário as crianças sempre acordam antes da gente, né? Então, assim, cedo, né? Às vezes acorda 5h30, 5:45, assim e tal. E eles ficam na cama deles com o olhinho fechado, assim, até a gente chegar cantando parabéns com a bandeja. E olha que interessante. Mesmo com o isolamento social, os pais mantiveram a tradição e fizeram aniversário só para eles. Como minha esposa, né, o hobby dela é fazer festa e ela leva isso bem a sério, então a gente tem bastante coisa aqui, tem pratos, mesas. Então, o que a gente fez nos aniversários das crianças na pandemia? A gente fez do mesmo jeito, como se fosse para 50 pessoas e tal, mesa posta, comida e tal, mas não tinha ninguém, tinha só nós 4. Que demais, né? E com certeza eles vão se lembrar disso para sempre. E por falar em pandemia, Tuil conta que com as crianças dentro de casa, eles perceberam a necessidade de criar novas tradições para deixar para os filhos memórias importantes entre família. E olha que legal essa daqui! Tornar as simples reuniões de sextas à noite um evento. A gente guarda o sábado, né? E o que é guardar o sábado? O sábado é um dia especial, é diferente dos outros. E na sexta-feira, né, na hora do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado. E na sexta-feira à tarde a gente já se prepara para o sábado. E na correria da vida, pré-pandemia, a gente sabe que esse é o certo a fazer, mas nem sempre a gente conseguia fazer do jeito que a gente quer fazer e tal. Mas com a pandemia, meu sogro e minha sogra moram aqui na frente de casa, a gente falou assim, vamos fazer desse momento um momento bem especial. Então, desde de manhã, como eu trabalho de manhã, o meu sogro já vai no mercado, a gente já vê o que vai ser o jantar e tal. De tarde, as crianças ajudam a gente a fazer o jantar e tal. E daí vem aqui no horário certo, toma banho direitinho. Aí vem todo mundo, faz o pôr do sol e acabou virando uma tradição de família que hoje, se a gente não faz, eles reclamam. Cadê? Por que não assim? Por que a gente está comendo na mesa da cozinha, né? Que a gente faz a mesa aqui da sala de jantar e tal. Então, assim, é uma coisa que a gente sempre ouve, que legal fazer tal. E na pandemia a gente foi atrás e deu muito certo, assim. E eles ficam felizes, sabe, que o sábado tá chegando e tal. E eu posso imaginar a alegria deles só de ouvir essa história. E não pense que tudo isso é perfeito não, minha gente. Tuil conta que é preciso se empenhar para construir essas memórias. Porque a vida, como a gente bem sabe, é corrida e cheia de imprevistos. Uma coisa que eu acho muito válida falar dentro desse contexto que a gente está conversando aqui é que como a gente hoje vive na era do Instagram, né? Que é o Instagram? As vidas perfeitas, né? Você olha lá as fotos, tudo lindo, todo mundo, né, até a gente mesmo, né? Posta todo sábado eles arrumadinhos e tal. Então parece que a vida é perfeita. E daí quando a gente vê isso, a gente se compara, a gente até fica triste porque a gente não tem aquilo, porque a gente não consegue fazer aquilo e tal. No fundo, nossa família, a gente faz isso e a gente se esforça, porque isso é um esforço a mais, para a gente superar os momentos ruins, para a gente ter as memórias, para a gente conseguir ter alegrias, entendeu? Então, assim, a nossa vida, ela não é perfeita, obviamente, entendeu? Eu me irrito com meus filhos, a gente tem que disciplinar às vezes, tem hora que eu não tenho paciência e tal, mas esses momentos fazem a nossa vida, que é cheia de altos e baixos, tem às vezes mais altos, e por isso que a gente se esforça tanto para fazer isso.
Ô, delícia. Aquele carrinho de rolemã ali, ó, já me veio 1000 memórias. 1000 dedos esfolados, Eu né? A tenho uma tampa do cicatriz, ó. dedo. É, você tem... Eu perdi essa a unha minha no perna rolemã. aqui, olha, eu nem sei como é que eu Aqui, uso ó. saia até hoje. É feio de Que ver. delícia, Meu parabéns, que matéria muito boa. E o que eu achei importante, Muito quando a gente boa. faz um VT, algumas pessoas criam um momento utópico, né? O legal é que ele falou, gente, Eu me eu irrito, não sou tenho- perfeito, é. eu me irrito, mas eu estou tentando acertar essas questões e eu estou parando para ver esses momentos porque não vai voltar. Muitos deles eu não consigo, mas a maioria deles eu quero estar presente para depois não arrepender. Eu acho que criar alguns rituais, mostrando a nossa finitude, a nossa memória e tal, eu achei um cantinho para tirar foto da igreja, eu achei importante, até para fazer com o Davi. Porque, querendo ou não, para você mudar cultura, você tem que criar novos processos. Isso é na sociedade, é questões governamentais, empresas. Então, nesse quesito, se tem alguém perdido em memórias e está nos vendo agora, eu acho que criar pequenos processos para mudar uma cultura em casa, para que todo mundo abrace essas memórias, é começar. Um dia quem terminou a faculdade foi quem começou. Nesse quesito de memórias, você tem que começar dessa forma. É isso. E um dia você vai formar. E mesmo, Cris, que tenha, né, doutora, que resgatar alguma memória que não, né, eu não quero me encontrar com ela, mas haverá uma mudança se eu tiver um encontro com ela. Né? Exato. Senão não há mudança. E aí, quando a gente vai mergulhando nesse reencontro, né, doutora, eu vou percebendo, opa, aconteceu isso mesmo, a pessoa era assim, foi desse jeito que aconteceu. Então, para ver uma mudança é preciso, né? É preciso se olhar, é preciso, por isso essa coragem que eu comentei, né? Se olhar, se permitir, né? E com a ajuda de um especialista, então, se torna um pouco mais fácil, né? Todo esse processo. Não é fácil esse processo. E nós estamos falando isso, eu acho que é importante, né, Cris? Sim. Porque nós somos gente como você. É Não é? Opa, Todos se é. nós aqui tivemos ou temos, de vez em quando, que ter o reencontro com uma memória boa, mas nem sempre muito boa. Então, a gente né? A gente é gente como você, tá? Então, a gente tem o nosso... Eu acho nossa muito legal luta. estudar o subconsciente por uma visão, uma cosmovisão bíblica cristã, porque eu acho tão interessante que Deus nos reserva para voltar em momentos da nossa história, porque é exatamente isso que a gente faz. Né? Você está falando isso, né, caiu essa ficha aqui. A gente volta para alguns momentos na história com uma nova visão. Então, você fala assim, nossa, se eu tivesse a oportunidade de mudar meu passado, né? Às vezes, você já passou por isso? Você já deu esse pensamento aí? Se eu tivesse a oportunidade de voltar ali, eu mudaria tal coisa. Você pode, através da sua memória, do subconsciente, você volta, ressignifica. E quando você constrói uma nova memória, quando você faz diferente, quando você toma uma atitude diferente diante daquilo que você faria normal, eu sempre grito, eu sempre brigo, eu sempre me irrito nessa situação. Fala assim, vou tentar fazer diferente. Você tá voltando no passado e falando, vou ressignificar isso aqui. Então, eu acredito que estudar o subconsciente sempre me deixa muito feliz na ideia de que eu posso voltar lá, mudar, fazer diferente, consolidar e seguir daí para frente. É muito legal. Com certeza, esse processo de transformação, ele é possível, né? Fazer diferente. Movimento, né? Gerando movimento. Tem o que eu ia falar, na verdade, era que tem um filme que fala muito sobre emoções e memória, né? É um filme que chama Divertidamente. Né? Então, ele fala sobre uma criança, né, que se muda, né, e começa tudo praticamente do zero, de novo, escola, uma casa nova, fazer amizades, né, e passa por diversas emoções. Né? E aí, o tempo inteiro ela vai lembrando da época da outra cidade que ela vivia e vai começando a se ressignificar, fazer novos amigos, né? Tanto que vai mostrando isso, tudo isso se passando dentro do cérebro dela, com várias emoções. Eu acho que isso é bem bacana. Queria fazer uma pergunta para o pastor. Pastor, falando de cosmovisão cristã, eu estava lembrando que, segundo a nossa visão cristã, a gente, digamos assim, que a gente acabou quebrando um pouco da nossa qualidade mental, né, devido ao pecado. E Deus, ele usa muito essas questões de histórias na Bíblia, justamente. Inclusive, se a gente fosse avaliar um pouco do povo no deserto, né, que veio de memórias não tão boas, um povo que veio escravo e que poderia ter diminuído aqueles anos, né, 40 anos no deserto, mas Deus está sempre tentando ressignificar para que a gente possa aprender e sair desse pilar, sair daquele degrau que eu e a Carol estava falando, porque senão você fica num looping
E a ideia é que você aprenda com esses erros para você poder acertar. Mas Deus também tem esse contexto de trabalhar com memórias, ressignificar. Nenhuma história está perdida, né, pastor? Você leu o meu pensamento, que elas estavam falando aqui, eu estava ensaiando para falar. Você leu o meu pensamento. Acho que é a convivência, né? Paulo vai dizer isso na carta aos Coríntios. Essas coisas foram escritas para serem o nosso exemplo. E a Bíblia é um livro de histórias de momentos bons, mas de momentos difíceis do povo. E quando eu me reporto a essa história, eu me encontro ali. E o grande problema que nós temos hoje, Cris, é de criarmos um estereótipo extremamente positivo e de termos medo dos negativos, das pessoas que fracassaram. E a Bíblia também é exemplo de gente que errou, mas que superou. Então, é importante que eu me reporte a essa história. Então, você leu o meu pensamento. Bom demais. E você aí, o que você está falando? Compartilha com a gente aí suas experiências na tela. Então, vamos de interação? Senta aqui, Tânia. Tânia Maria abrindo o coração. Olha, eu lembro quando eu era recém-nascida. O quê? Menina, eu lembro quando eu era recém-nascida e são lembranças nítidas. Lembro também de todas as fases da minha infância. Minha irmã, elefante. Memória de elefante. Estou hoje com 60 anos e nunca encontrei explicação para esse fato. Por favor, me ajuda a entender, me ajuda a entender também, Tânia. Pronto. Eu preciso dessa explicação. Não, eu preciso dessa Porque eu não explicação. lembro. A minha irmã, ela é esse elefante aí, agora nós vamos entender. Conta. Olha que interessante, super interessante essa sua memória, hein? Até porque a grande maioria das pessoas não tem uma memória nítida, assim, são sim fragmentos, cenas, né? Então, eu até gostaria de colocar, né? Porque muitas vezes, alguns cientistas, na verdade, até falam sobre momentos que algumas pessoas têm muito nítidos, muitos detalhes, né? Talvez até reconstruída por falas de outras pessoas, de pai, de mãe, de vó, enfim, fotos, vídeos, né? Enfim, que foram construindo para que essa memória pudesse existir até hoje. Super interessante, gostei. É um estudo de caso, a Tânia, então. É isso, viu, Tânia? Continua aqui com a gente. Já manda seu contar, vamos fazer um estudo de caso. Só para lembrar, a gente é memória remota. Isso. Remota. Que Memória são as recente antigas, e a memória remota. Alguns têm mais capacidade de memória recente e outros... No caso, a Tânia aí, a memória remota dela está ali, ó, intacta. Inclusive, a memória, ela é um fator protetivo contra doenças, por exemplo, contra demências no futuro, né? É um dos pontos de importância de resgatar e estabelecer essas memórias. Isso, exatamente. Então, por isso é importante sempre estar conversando com familiares, amigos. Recordar é muito bom, é saudável, né? Tem vários exercícios, né, que dá para se fazer também para essa memória sempre manter, né, saudável, né? Yoga, meditação, psicoterapia, enfim, né? Então, tudo isso é algo bastante positivo. E ouvir as boas histórias, né? Sempre faz bem, né? Aquela do caos, eu vou te dizer uma coisa. Um dia, se você quiser analisar um pouquinho da vida, aqui na questão ocidental, a gente não tem essa valorização, às vezes, que o oriental tem. De meditar. De meditar e outra, de dar uma importância para a velhice, né? O respeito, né? Isso, então, existe valorização. essa valorização que, biblicamente, nós temos, né? Biblicamente, você tem todo o contexto de ver os mestres, honrar pai e mãe e tal. Pena que a gente não pega esses conceitos. Mas eu creio que essa questão de gerações, quando a gente conseguir ouvir o nosso filho e, ao mesmo tempo, ouvir o nosso pai e o nosso avô, essa mescla é importante. Você consegue sempre pegar o melhor das gerações. Existem coisas que, obviamente, estão ultrapassadas, mas a gente entende também que um dia nós vamos estar ultrapassados. Então, isso te dá um equilíbrio. E esse equilíbrio de memórias, de estar unindo, né? Por exemplo, a gente tem que tomar cuidado às vezes, porque a gente traz algumas memórias e quer que os filhos eles sigam esse roteiro, que é um perigo que a gente tem na hora de colocar algumas questões. Aí a gente vê frustrações dos filhos em emprego, né? A gente tem uma geração, a gente falou várias vezes aqui que antigamente trocar de emprego era horrível. Você tem uma rescisão. Hoje nós temos uma geração que nem casa própria quer comprar e tal. Então a gente tem que trazer o melhor do conceito moral nas histórias, né? E já a gente vai falar isso, né? Desse roteiro que a gente quer que trace uma memória das nossas expectativas. E aí na próxima geração a gente acaba trazendo um trauma para a criança.
para a geração por não saber lidar com o conceito moral de que essa família quer passar. Não de que você quer um roteiro traçado para o teu filho, por exemplo. Você quer resposta para isso? Você tá numa profissão que você não gostou e até agora. Calma, meu querido. Vai dar certo. Não que você tem que perder o emprego. Calma. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. De volta com Entre Família, hoje falando de memórias, e que gostoso falar sobre esse assunto, né? Como é bom entender esses processos todos e aplicar aqui para a nossa realidade, né? A gente está falando de uma memória da infância aplicada à fase adulta. E você está abrindo o coração, falando bastante, eu sei. Então bora lá. Na tela, você aqui no Entre Família. Vamos juntos. Quem está chegando aí pra gente, Cris, é a Andréa Ferreira. E aí, Andréa? Conta pra gente. Assunto gostoso, né, Andréa? Eu tenho uma curiosidade sobre memória. Por que eu não lembro dos rostos dos meus familiares? Não lembro de momentos com eles, mas lembro parte da casa, plantas, o que ela colocou ali? Carreador. O corredor que levava até a estrada. Ela consegue lembrar de questões estruturais, de objetos, mas o rosto dos familiares ela não consegue. Ela teria que fazer uma terapia para isso? É importante lembrar o rosto, enfim. Bom, depende se ela está querendo, se ela precisa, né, fazer essa recordação do rosto. Talvez sim, talvez conversasse com alguém que tenha uma foto dessas pessoas para você relembrar esse rosto, seria algo significativo. Ou também outras coisas que você colocou, né? Você colocou esse corredor, você colocou outras partes da casa, né? Que provavelmente isso tenha marcado mais, né? Esse cheiro, essas outras sensações, sabe? Outras percepções que talvez tenha marcado mais e ficou para você. Talvez esteja mais relacionado a algumas capacidades cerebrais de gravar algumas coisas. Por exemplo, algumas pessoas têm mais facilidade de gravar uma fisionomia, outra de gravar um lugar, outra. Então, acho que está mais relacionado a uma capacidade cerebral. Mas se eu for essencial, né, para ela, eu acho que é legal ver. Mas alguns olham assim, rapaz, eu te conheço de algum lugar, né? E é batata. Exatamente. Então tem, acho que é uma capacidade cerebral aí, eu não lembro qual é a parte do cérebro que você tem de gravar essa memória, não lembro aqui de cabeça. E falando sobre essas memórias, ela contando a experiência dela, eu lembrei que quando eu era pequena, as minhas memórias da infância são sempre da cintura do adulto pra cá, porque era exatamente onde eu ouvia, né? Eu não tava nem... eu não tava nem aí pra esse universo aqui da cintura pra cima. O que tava acontecendo lá, entendeu? A gente queria saber o que tava aqui. Era embaixo da mesa, embaixo de cadeira, sempre embaixo de alguma coisa, Agora gente. você tá olhando pra gente assim, né, Carol? Agora olha pra todo mundo assim. Agora você tá olhando a única lembrança que a maioria das pessoas tem da Carol é assim. Eu lembro que meu pai era meu pai é alto, né? É super alto. Nossa, eu nem olhava muito pra ele, não. Eu vou olhar tudo aqui. Carol, eu vou dividir com vocês. Não sei vocês já sonharam que a mãe de vocês era má ou não? E acordaram desconfiados, não? Assim. Eu passei um dia desconfiadaço. Porque eu sonhei que a minha mãe era malvada e tal. E eu lembro que ela se disfarçava no sonho. E eu acordei com aquilo real, né? A minha mãe do meu lado, me dando comida. E eu disse assim, cara, será que ela tá disfarçando? Terapia. Isso me marcou, cara, me marcou. Comida, eu disse, será que ela tá sendo real comigo? Em alguns momentos a minha mãe de fato, eu não sonhei não, mas eu falei, gente, o que é? Coisa de criança, mas me marcou a sensação que eu senti desconfiar, porque aquela que minha mãe foi sempre referência de dar comida, de estar cuidado, né? O pai brigava comigo, com a mãe acolhe e tal. Sonhei que ela era malvadona, mas o sonho foi tão intenso que eu disse, cara, acordei, acho que era um domingo, mãe arrumando as coisas, fazendo comida que eu gostava. E eu encarava ela. Eu queria fazer uma reflexão, Cris. O que você assistiu naquela noite e quanto você comeu naquela noite? Pastor, isso é verdade. Se falar a lista dos desenhos... Não tinha... Eu disse assim, esse dia eu estou conversando coisas que aconteceram na minha infância que eu jamais deixaria meu filho fazer, mas não cobrando da minha mãe pela falta de informação que tinha na época. Mas faz parte do que eu sou hoje. Aí você entende um pouquinho do que eu sou hoje. Mas, pastor, não tinha essa questão do comer, Não à toa que a nossa geração toda tomou óleo de fígado de bacalhau, tá? Você tomou que eu sei, Biotônico, tomou. Você comia, seu pai queria que você comesse mais. Eu não sei que negócio é esse. Fígado quase cru, com feijãozinho e beterraba por causa da anemia. Cris, mas você é maravilhoso, certo?
Só Pastor, queria te dizer, isso, pelos você é olhos de Deus, maravilhoso, sim. Você é maravilhoso. Amém. Eu também não sei, eu não sei o que falar dessa conversa. Eu torço, né, que eu possa estar no céu quando Jesus voltar, porque aí sim vai se completar. Por enquanto, Amém, é o é que isso. tem, né? É o Estamos caminho. juntos nessa, É o que então. tem, Estamos pastor. querendo ir. É o que tá tem. Pela graça. Pela graça. Bom demais compreender esses processos, né? Essa ideia da memória, da construção dessa memória e aplicar para todas as realidades. Agora, quando a gente fala de uma memória construída na infância, positiva ou não, aliado ao nosso futuro, né? A gente está falando aqui do presente, de como isso é importante para essa fase, a gente falou dessa questão das demências, enfim. As memórias nos ajudam a não repetir padrões, por exemplo, ou não? Essas memórias, elas não fazem parte desse processo de ressignificação para não repetição de padrões. Serve para repetir ou também não repetir. Depende se isso está consciente, se a pessoa ela sabe, olha, eu não quero fazer desse jeito porque isso não é legal, não é bacana. Ou então começa a repetir igual que o pai fazia, que fez com ele, que o avô fazia. Porque ele não consegue jogar para explícita, Isso. como nós aprendemos ali. Exatamente. E aí fazer com que tudo isso venha para a consciência, muitas vezes vai ser necessário um processo psicoterapêutico para isso, né? Ou momentos, né, de intensas orações, autorreflexões, né? Só que muitas vezes sozinho a gente não consegue, porque é difícil, porque dói, né? Então, por isso, a ajuda de uma outra pessoa, de um profissional, pode ser de grande ajuda nesse momento. Por quê? Porque a gente possa se sentir mais livre, um relacionamento mais fluido. Quando eu falo relacionamento consigo mesmo, com a esposa, com o esposo, com os filhos, relação de trabalho, com a vida, né? Muito bem. Essa questão da memória é tão importante. E eu queria conversar com você, porque às vezes a gente, nas conversas de amigos, a gente fala, várias pessoas tomam decisões diferentes com o mesmo ato, por exemplo. E isso que seria legal a gente conversar um pouquinho. Tem pessoas que têm uma infância que foram abusados ou tiveram uma infância complicada e eles estão em um eixo, um background que não oferecia outra chance de ser diferente. E conseguem, por exemplo, formar família, conseguem trabalhar, sair de um eixo onde talvez a maioria da vizinhança era uma vizinhança numa área criminal, por exemplo, e conseguem sair. Outra pessoa nesse mesmo nicho, não. Acaba se deixando levar pelo ambiente, acabam replicando o que tiveram e tal. Doutora, é pessoa por pessoa, mas existe algum eixo ali dentro da pessoa que seja essa chavezinha que vire, tipo, irmãos gêmeos na mesma situação, que tomam decisões diferentes. Aí está a questão da raridade, de ser cada um ser um mesmo? Sim, mas também cada um, a mesma barriga gêmeos, por exemplo, mas cada um nasce com um aparelho psíquico. Então, é a forma que interpreta tudo o que vai acontecendo ao seu redor e a sua resposta diante disso. Por isso que uma pessoa, ela não tem como, mesmo gêmeos, darem a mesma resposta, olharem aquilo e sentir da mesma forma, e aí modificar o seu comportamento. Aparelho psíquico mesmo. A cultura é a mesma, os pais são os mesmos, a vizinhança são os mesmos, né? Então, é isso. Então, tem a carga genética, tem a constituição cultural, social, biológica, né? Mas tem só aquilo que é só daquela pessoa. Né? Aquela que é a maior parte. Únicos, né? Que é a maior parte. E não existe limitação para a atuação do Espírito Santo, não importa qual seja a formação psíquica, Isso né? é bom. Então, isso é poder transformador do Espírito que a gente crê, né? A atuação de Deus é maravilhoso, né? Muito bem, muito bem. Você gostou do programa de hoje? Olha, a gente aproveitou muito conhecimento, interações aqui. Que bom que você está curtindo bastante, viu? A produção, inclusive, até deixou mais uma interação. Nós estamos no finalzinho do programa, nós vamos jogar mais uma interação aqui na tela. Vamos compartilhar aqui. E o Fernando Jobs chegando aqui. E aí, Jobs, assistindo aqui. No violão, Jobs? O violão tá maior que ele, né? Tenho saudade das brincadeiras no quintal da casa da minha mãe e do lanchinho da tarde. Como é que é? Do bolo, é isso? Bolo de banana. Bolo de banana com suco de groselha. Não, suco de groselha. Aí me lembrou do Chaves. Não, agora... Aí me lembrou do Chaves, com gosto de tamarindo. Suco de groselha com gosto de tamarindo. Não, mas muito gostoso. Na minha casa tinha muita groselha. É? Nossa, a gente amava. A minha mãe falava, tem que pôr mais água, menina. Tá muito denso. Que era pra doar. Mãe, menos água. Ficar mais doce.
Pri, muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente nessa tarde. Muito gostoso falar sobre esse assunto e aprender um pouco mais. Obrigada a vocês. Fico à disposição. Tá passando aí, ó, o Instagram da Priscila, você corre lá para buscar informações. Priscila Irano. Perfeito, é isso aí. Pastor, esse é o momento que a gente abre a palavra para entender que o Espírito de Deus, assim como você está falando, né, tem a capacidade de mudar essas propensões e essas memórias. Exatamente. Que Deus continue te abençoando muito, tá bom? No seu trabalho. Eu poderia relembrar aqui tantas boas memórias na área espiritual, como, por exemplo, na sexta-feira à tarde, a gente tinha que varrer o quintal. Meu avô dava uma vassoura para cada um, a gente tinha que varrer o quintal. O pão estava sendo feito no forno de barro ali, e a gente sentava ao redor de um fogão a lenha, Cris, para fazer o culto, e cantava, e cantava, e cantava. E em cima do fogão a lenha tinha uma panela de sopa borbulhando. E a gente, como criança, olhava para a panela. Que horas que termina esse culto, né? E eu queria desafiar você, e eu quero ler Deuteronômio capítulo 6. Esse aqui é o que a Bíblia chama do Shema, é a declaração de fé do povo judeu. E aí Deus dá uma recomendação, né? Você vai inculcar isso aos teus filhos, você vai falar sobre isso assentado na tua casa, subindo pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Você vai atar nas suas mãos, no frontal, na sua testa. Vai escrever nos umbrais da porta. Deus está dizendo assim, crie memórias espirituais para a vida dos seus filhos, sem dúvida. Porque ele começa dizendo assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, seja vida e crie memórias para os seus filhos. Por quê? Lá no mesmo capítulo 6 de Deuteronômio, lá no verso 20, ele vai dizer assim, quando teu filho, no futuro, te perguntar que significam essas coisas, você vai poder contar. E sabe o que vai contar? Da experiência que eles, os pais, haviam tido com Deus. Crie memórias na vida dos seus filhos, mas crie memórias espirituais. Talvez você não tenha tido as melhores, mas você pode ter hoje uma experiência com Deus. E transmita isso. As maiores memórias que a gente pode criar para a vida dos nossos queridos são as memórias espirituais. A nossa experiência, a nossa vida. O Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Eu quero que Ele realize na minha, para que eu ressignifique as minhas memórias do passado, as que não foram boas, mas para que eu crie memórias para aqueles que vivem do meu lado. É isso. Obrigada, pastor. Que delícia essa reflexão, né? A gente entender que essas memórias podem ser ressignificadas. E é o seguinte, você está pensando aí, né? Olha, Carol, eu estou vivendo uma fase que eu não estou conseguindo lembrar de nada, né? Tamanha ansiedade do meu presente. Meu problema está aqui. Mas quem sabe você está tão agarrado a memórias difíceis, tristes da sua vida, que aí essas memórias se tornam o quê? Uma depressão. Porque depressão é isso. Você está olhando lá atrás, está se apegando com essa memória, está com dificuldade de lidar com isso. Aí o medo do que vem adiante, né? Se for uma repetição daquilo que você já viveu, é a ansiedade. Nossa, como vai ser o futuro? Se o passado foi assim. Então, quando você fica preso a essas memórias ruins, negativas, isso pode atingir e afetar muito a sua saúde mental. Eu quero te mostrar aqui, quero te dar um presente. Eu quero mostrar aqui para você algo que vai fazer toda a diferença na sua vida. Está aqui na mesa, vou puxar aqui. É a revista Sentimentos, a ciência do existir. Aqui tem temas relacionados à depressão, ansiedade, mas tem um tema que inclusive está aqui na capa, vai falar sobre, será que Deus se importa com aquilo que você sente? Ah, Ele se importa. Não é como não, é porque o negócio aqui é Deus, é assim para você agradecer, né? Agradecer a comida, né? Deus é para isso, para a gente estar sempre mentalizando Ele, ter no coração, fazer o bem para o próximo e pronto. Será que Deus se importa com aquilo que você está passando nesse momento, com a ansiedade que você está sofrendo, que você não sabe o que você vai dar amanhã para os seus filhos, que você não sabe o que vai ser do seu emprego, que já não tem mais, você não sabe se vai conseguir se recolocar no mercado de trabalho,
Olha, eu estou ficando tão mais velho, será que eu vou conseguir restaurar e reconstruir a minha família? Deus se importa com essas coisas? Essa revista que fala sobre saúde mental, ela fala também sobre espiritualidade. Aí você vai falar, qual é a relação? Toda a relação com a saúde mental tem a espiritualidade, a forma como você leva, lida e as informações que você tem. Você não tem memórias boas referentes a esse tema? Vamos construir novas memórias com informação. Pede essa revista aí para sua casa. 0 operadora 12 21 27 31 21, ou você pode pedir pelo WhatsApp. 12 também é o DDD 982 44 4449 e a revista Sentimentos da Ciência do Existir, ela vai de graça para sua casa para você ressignificar ou significar, que às vezes não há nada que ser ressignificado, né? Significado não aconteceu ainda. Então, tornar significante a ideia da espiritualidade na sua vida. Bora lá, pede essa revista que vai fazer toda a diferença para a sua vida, para a sua casa. Agora, Cris, é bom a gente falar e lembrar o pessoal de que você tem uma memória baixa aí, de que segunda-feira a gente está aqui a partir das 12h30. Verdade, você tem que pedir essa revista, a gente tem que se preparar para o fim do home office. Eu quero saber, você reclama agora dessa acabar, parede não que você vai? perdeu pro teu filho aí, vai voltar a estudar. E aí, como é que é as coisas? Semana que vem a gente se Até fala. segunda. Tchau, tchau.